Pessoal, vamos começar o segundo vídeo aqui no Museu Histórico. É Museu Histórico? É o Museu Histórico da Imigração Japonesa, né? Museu da Imigração Japonesa no Paraná, especificamente, né? A seguir as imagens, segundo vídeo. Estamos aqui em companhia do Richard. Isso. Richard Gonçalves Andrade. Richard, então aqui nós temos exemplificando o trabalho que os pioneiros tinham, inclusive, para fabricar suas próprias tábuas. O dinheiro era tão curto, né, para a maioria dos imigrantes, então eles tinham que dar um jeito de fazer um trabalho hoje quase que você não encontraria ninguém, você não encontraria ninguém que fizesse hoje esse trabalho. Era um trabalho muito difícil, mas o imigrante japonês ele era tão obstinado, tão guerreiro, né? E ele encarava, olha só, não todos, né? Mas muitas famílias fabricavam suas próprias tábuas, vigas e caibros aqui, ó, serrando com esse tipo de artefato aqui. E era um trabalho muito difícil, né? Isso. Cansava muito. E não podia parar para poder render, né? O dia inteiro, sem parar. Isso justifica também a grande quantidade de serrarias aqui na região do norte do Paraná, que era o fim que era destinado essas madeiras, né? Que eram extraídas da região. E graças à abundância de madeira que nós tivemos uma colonização rápida, porque pelo menos madeira tinha, né? Isso. E gente para trabalhar. Inclusive, esse trabalho era muito difícil, né? Aqui nós temos outros artefatos, olha, um machado aqui, ó, atolado aqui na... Esse aqui é um tronco, gente, um toco de peroba. Importante, quem não conhece, aqui nós temos um toco da peroba, a árvore símbolo do norte do Paraná, madeira dura, cor rosada, muito boa essa madeira. Hoje vale uma fortuna, viu, Richard? Essas tábuas de peroba, vigas e caibros. As casas de madeira de peroba, hoje em dia, né, essas madeiras não deviam desmanchar as casas, mas quando desmancham, vendem as madeiras porque elas são muito valiosas. Hoje o povo moderno hoje sabe o valor de uma tábua de peroba. Naqueles anos 30, 40, tinha tanto, o preço era muito pequeno, porque tinha abundância. Não era tão valorizado quanto hoje. E aqui nós temos o que, Richard? Aqui são instrumentos de moagem, né? Então, assim, aqui é uma pedra de moer. Né? Moer então, o que, assim? São instrumentos aqui utilizados para moer os alimentos. Né? Não, essa aqui, no caso. Essa é uma pedra de moagem, né? Mas como é que funciona? Você já tem ideia? Olha, o funcionamento exato dela... Vai moendo e a parte fina desce nesse buraco, será? Isso, imagino que haja um sistema... Ou será que gira? Gira um... É, complicado. Tá, posso pegar a plaquinha? Só a plaquinha? Pode, claro. Pedra de moer. Seria mais ou menos aquilo que a gente sabe que o processo da moagem do trigo, né? O atrito de pedras, uma contra a outra, né? E aí a parte fina acho que desce aqui, né? Deve ser... Ah, não. A parte grossa desce aqui e aqui no meio o atrito de uma pedra contra a outra ia transformando o milho, no caso, em fubá. Ou se fosse trigo, né? Farinha de trigo. Mas na época não havia trigo aqui na região, então deve ser o milho, né? Então, produção local aqui, né? Esse é um instrumento de... São todos instrumentos de moagem aqui, né? É o milho, né? Para ralar o milho, né? Isso. Ali para debulhar o milho, né? O Richard, e a prova do que eu falei, ó, a peroba... Posso tocar assim, não? Não. A rigor é importante tocar com não, nunca, né? Essa aqui é uma madeira, essa aqui é um instrumento feito com madeira de peroba. Durou 90 anos, olha. E protegidos aqui na sombra, pode durar mais de 200, 300 anos, igual as pirâmides do Egito. Isso aqui é uma máquina de moer milho, né? Debulhador de milho. Tá novinho, hein? Olha só. Isso aqui é uma máquina para moer o café. Podia moer também outras coisas, né? Pimenta do reino, mas geralmente era o Imagino que os usos de café. Fossem voltados para outras coisas também. E aqui eu posso pegar. Para quem eu posso? Pode sim. Aqui nós temos um moedor de café. Eu
confesso a você que nunca tinha visto. Já tinha visto as outras ali. Esse moinho de café, para mim, é novidade. Então, vai ser novidade, Richard, para muita gente. Eu tenho 67 anos, sou nascido e criado aqui, inclusive sou do meio rural, né? Meu pai e meus avós são do meio rural, mas esse moedor de café é uma peça muito rara. Muito rara. Podemos começar com aquelas fotos? Pode sim, pode sim. Aqui nós temos a fotografia de uma floresta da região. Se brincar, aquela ali 1920. é a ampliação desta aqui também. Eu também estou achando, hein? Aqui, ó, 1920 a 1930. Pessoal, olha só a dificuldade que os pioneiros tinham. Essas árvores que vocês veem aqui são todas árvores com mais de 20 metros, 25 metros de altura, com troncos muito grossos, né? E madeiras todas de lei. Então, para derrubar uma floresta dessa, hoje em dia no Machado, você não encontra ninguém. Aqui temos uma peroba exuberante se sobressaindo no meio da floresta. Não está escrito aqui, mas essa aqui é uma peroba. Eu conheço pelo tronco. Característico, né? É bem característico. Aqui nós temos uma figueira gigantesca. E haviam milhares e milhares de figueiras dessa em todas as florestas do norte do Paraná. E o imigrante, para cortá-las, precisavam fazer um giral, porque nunca se conseguia cortar a partir do solo, porque as raízes, as catanas, elas se estendiam numa extensão muito grande. Então, era impossível de cortar uma figueira rente ao chão. Então, eles faziam um giral com madeira, e inclusive eu já vi muitos japoneses, fotos de japoneses fazendo esse trabalho, incrível que pareça, mas é japonês. E lá, numa certa altura, de 2 metros de altura, eles começavam a cortar. Então, essa figueira gigantesca. E a única vantagem que havia em cortar uma figueira é que a madeira da figueira é mole. É a única vantagem. E a desvantagem é que o tronco sempre era bem grosso, né? Aqui o trabalho, ó. Trabalho do corte. Olhem só o tamanho da árvore, e ali o japonês, o imigrante japonês com um machadinho ali, ó. Tinha que ter paciência. Às vezes demorava o dia inteiro para cortar uma árvore. Aqui uma família de japoneses, é claro, estamos no Museu Japonês, fazendo aquele trabalho que eu falei ainda há pouco. Olha, tá vendo aqui tem um giral aqui, ó. Essa figueira foi cortada a partir de 4, 5 metros de altura. Se fosse cortar aqui embaixo, eles não iam conseguir nunca. Você entendeu, Richard? Se fosse cortar aqui, ó, eles iam conseguir, mas ia demorar muito. Os troncos das figueiras eram muito imensos, né? Então, olha lá, eles iam lá em cima. Aqui está escrito, ó, andaimes. Aqui, ó, família Teshima, 1937. O Richard, o meu sogro, foi pioneiro justamente aqui, ó, do lado dessa família Teshima. O meu sogro, o pai do meu sogro, avô da minha mulher, ajudou a construir a primeira escola na Gleba Bandeirantes, que levou o nome depois, não sei se na época ou depois, Escola Takeo Teshima. Foi um trabalho feito em mutirão, japoneses e italianos lá na Gleba Bandeirantes. Você é daqui de Rolândia? Eu sou de Londrina. Mas fica nessa direção aqui. Mas é um ponto muito interessante a destacar aqui, José Carlos, que é a questão assim, embora Rolândia tenha essa questão assim, de ostentar uma identidade alemã, e de fato existe uma presença alemã extremamente importante aqui, existiam mais colônias japonesas em Rolândia do que em Londrina. E em Rolândia existiam 7 colônias japonesas, em Londrina 5. Sabe o nome delas? Tem essa Teshima, né? Tem algumas... Quem é a do Cafezal? Tem aqui. A do Cafezal era expressiva, essa aqui, do Bandeirantes. E tinha aqui na saída para Rolândia, próximo ao antigo campo de aviação, onde a família Suzuki foi pioneira. Aqui temos uma árvore tombada,
no meio da floresta ainda em processo de abertura de áreas agrícolas. Aqui é a famosa queimada, que tinha o nome de Coivara, né? Coivara. Então, era derrubada a floresta e, infelizmente, não tinha outro jeito. Os troncos e galhos tinham que ser queimados, senão jamais haveria espaço para o plantio do café e dos cereais. Aqui uma queimada, vista de longe, com a fumaça subindo. Esse processo é feito até hoje, né? Quando você derruba uma floresta, se você não queimar os galhos e as folhas, você fica sem espaço para fazer o trabalho de plantio. Aqui um pioneiro plantando arroz, feijão ou milho, naquelas maquininhas chamadas matracas. É isso mesmo, matracas, né? Matracas, essa maquininha. A gente conhece como plantadeira, né? Mas tem um nome, tem um nome entre os agricultores, acho que é matracas, o nome ou popular mas dela, né? Aqui aquele trabalho que eu falei ainda há pouco, mesmo você derrubando a floresta, você tinha ainda os troncos, que demoravam muito tempo para serem decompostos, né? E tinha então as raízes aqui, ó. Por muitos anos ainda havia dificuldade em usar a terra, muitas raízes, muitos troncos tombados. A única vantagem era a fertilidade. O solo sempre foi muito fértil, ainda mais com essa decomposição aí das cinzas, né? Aqui uma casa típica, né, provisória, quando o imigrante chegava, tanto japoneses, italianos, alemães, eles construíam uma casa provisória feita com troncos de palmito, coberta com folhas de palmito ou tabuinhas, né? E o trabalho que eu falei, olha, dificuldade, olha, viu, Richard? Foi derrubada a floresta, mas pode ver, ó, tá vendo? Bastante tocos, troncos, aqui, ó, as raízes no solo. Então, ali já é uma roça de milho, olha. Primeira, nesse caso aqui, podemos dizer que foi a primeira safra de milho aqui nesse local. Ó. Muito interessante essa foto, Richard, muito representativa, não só da colonização japonesa, mas como qualquer outra etnia. E aqui os coqueiros, olha, haviam muitos coqueiros, palmitos, né? Esse aqui é palmitos, né, Richard? Muitos palmitos. Sim, floresta de palmito, né? Que era uma das fontes de alimentação do pioneiro. E de construção de casas também naquele período, né? Olha só. Talvez foi estranho nós, né? Hoje. A importância do palmito, dos palmitos, né? Aqui uma outra foto lindíssima, uma família japonesa. Olha que coisa mais linda. Nas imensas terras que vão sendo abertas umas após as outras, existe a esperança de um futuro para os seus filhos. Eu aproveito esse momento para agradecer em nome da população atual de Rolândia, não só a colonização japonesa, mas todos os outros colonizadores. O trabalho foi muito difícil, olha, essas criancinhas, muitas delas estão vivas aí com certeza no nosso meio. Então, as nossas saudações e homenagens e agradecimentos. Trabalho muito difícil, tá vendo, ó? Não tinha luxo nenhum, roupa simples, pés descalços. E lá atrás a floresta ainda inteirinha para ser derrubada e formar novas áreas agrícolas que transformaram o Brasil no que nós vemos hoje, né? Mas olha só o começo de tudo. Hoje você não encontra mais pessoas que aceitem trabalhar assim com a força do braço. Hoje todo mundo quer um trator, com coletadeira, né? Aqui uma outra família levando marmita para o pai, né? Lá na roça, tá vendo? E para isso tinha que atravessar a floresta, às vezes até correndo o risco de ser atacado por uma onça. Após o alegre almoço, as crianças seguem o caminho de volta. Tá vendo? Essa marmita aqui o pai já consumiu, está levando de volta. Mas podia ser também a ida, né? Aqui, a mãe cortando o cabelo do filho.
uma pioneira torrando café. O banho, olhem só, uma pequena cerca com lascas de madeira e o chuveiro com cordinha. Do lado da floresta, ainda intacta, ali, ó. Uma outra foto importantíssima é uma casa do imigrante, né, do pioneiro, do lado ainda da floresta intacta. E aqui é o banho deles, como é que chama esse banho com o tambor? É o banho com ofurô. Furô, então. A colônia japonesa já desde aquela época costumava usar esse banho, ofurô. Isso, que até gerava um pouco de estranheza entre os vizinhos, porque é uma forma tradicional de banho no Japão, né? Até hoje, né? Isso, coloca, geralmente dentro de casa, mas aqui era colocado no quintal, e geralmente entrava o pai primeiro, e depois os outros membros, e da família, às vezes os outros vizinhos não japoneses, eles estranhavam, as pessoas tomam banho público, né? Mas é porque é uma prática tradicional. E o fogo aqui embaixo, né? Isso. Depois, até uma certa altura, depois apagava. Não derretia, não cozinhava o imigrante, não, o pioneiro, não. Pessoal, eu tenho que encerrar essa parte que está ficando aqui um mapa da época. Olha aqui, ó, Fazenda Nomura, Bandeirantes, município de Bandeirantes, né? 1928. Fazenda Otomia, Cornélio Procópio, 29. Três Barras, Açaí, Rolândia, 1934. Maringá, 1900. A colonização de Maringá começou bem mais tarde. Mas isso nada a ver com a colonização japonesa. O desbravamento começou a partir de 1941, o trabalho inicial, e o trem, inclusive, demorou para chegar lá, em Maringá. Pessoal, eu vou ter que encerrar aqui, então, essa última peça aqui é importantíssima, uma máquina de costura de mão. Eu tenho uma lá em casa, mas essa aqui parece que é mais antiga, e a minha tem mais de 100 anos, essa aqui deve ter uns 120 anos. Vamos encerrar essa parte do vídeo e começar uma outra. Se vocês gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.